Vamos ler, irmãos. E é nessa verdade que estamos firmados, é na palavra do Senhor, não é na palavra do homem, não é na palavra do colega, não é na palavra de ninguém, mas somente na palavra do Senhor. Se nós nos revestimos, irmãos, todos os dias desse recurso, dessa armadura, seremos sempre vitoriosos. São jovens que estão vivendo igreja Corpo de Cristo. São jovens que não estão isolados. É o jovem preparado para levar a mensagem. Não estão vivendo isolados, fazendo o que vem na sua mente, mas são jovens que estão vivendo igreja Corpo de Cristo, que estão em comunhão com o Senhor. O que Deus está fazendo com os adolescentes e jovens hoje nessa obra? Os irmãos não só creram na mensagem da vida de Jesus, mas estão realizando esta grande obra. E guarde isso. Quanto mais você se integrar, se envolver, realizar a obra, menos tempo sobra para você se corromper com o mundo que ainda está. Esse testemunho aqui, foi não? A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Quando saímos às ruas, o Senhor foi revelando para onde deveríamos ir, mas em especial, na última família assistida, a família pediu oração, nós oramos, mas a mãe, ela tinha deixado a criança um pouco afastada com o celular, para ela estar distraída, porque a criança é autista. Então, ali a mãe falou, eu, na verdade, primeiro me ofereci para levar a palavra para a criança. Ela disse, não adianta pregar para ela, porque ela não vai entender. Mas na mesma hora que ela falou isso, o Senhor colocou nos meus lábios, dizendo, pode deixar, porque a nossa igreja tem acessibilidade, a ICM tem acessibilidade. E ao mesmo tempo que eu falei com o Senhor, mas tem. Aí eu disse, lembra aos meses atrás que eu pedi para você estudar sobre autismo? Eu hoje que você vai usar esse no momento que eu estava dando uma aula, a criança estava de cabeça baixa, porque ela não fazia contato visual, ela não falava e ela simplesmente ficava com conversa de espécie. Mas assim que eu terminei a palavra e falei amém, essa criança olhou para mim, um olhar bem fixo e sorriu para mim. Glória a Deus. E ela foi pedindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Acessível a todos que estão aqui. Aleluia. Senhor, irmãos, uns 8 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos na igreja fazendo breve oração com o grupo de louvor, antes de começar o ensaio, e o Senhor falou em línguas com os outros irmãos e deixou uma profecia para os jovens, de que o Senhor queria dar dons espirituais, queria utilizar aqueles jovens na presença do Senhor com dons espirituais. Certo? E até naquele momento eu senti que o Senhor estava falando comigo. De tempos em tempos o Senhor me cobrava sobre essa dons de línguas estranhas. Me cobrava, vinha naquele desejo do meu coração e perguntava, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Qual é a minha cabeça? Ficava na dúvida, me perguntava, até agora, dezembro do ano passado, na primeira vigília do Evangelho Sem Fronteiras, na igreja de Javari, na região. Ao final, o Senhor, a gente estava glorificando ao Senhor pelo culto, e o Senhor falou comigo novamente. E dessa vez eu cheguei meu pai, chamei minha mãe, vamos consultar, contei toda a história. E o Senhor, naquele dia, o Senhor não me usou, mas o Senhor mostrou que era aquilo que Ele tinha para mim. Também no retorno de Vitória, sentado aqui no carnaval, estávamos lá. No momento que nós estávamos chegando aqui em Maceió, os irmãos estavam orando por nós. E o Senhor falando em línguas também disse assim, irmão, o que eu coloco na sua boca é para você falar, eu quero me usar. Naquele momento eu glorifiquei o Senhor. E lá em Arapiraca, nós fomos para lá no culto de abertura do Evangelho Sem Fronteiras. E lá o Senhor me usou pela primeira vez. Glória a Deus. Eu não me prendi, eu deixei o Senhor falar e lá no final o Senhor tinha operado maravilha. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. A minha experiência
ocorreu após eu participar de um processo seletivo na minha universidade. E quando eu cheguei em casa, eu me senti muito angustiada, muito preocupada, com muita ansiedade sobre o meu futuro. E eu me perguntei: Deus, será que eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Eu quero ser isso na minha vida profissional, será que eu vou conseguir? E se passou. No outro dia, aconteceu a vigília do culto de Evangelho Sem Fronteiras. E o culto inteiro foi louvores, os meus louvores. E eu comecei a duvidar, não foi coincidência. E quando o pastor leu o texto, que estava em Crônicas, 1 Crônicas 4, o texto foi Jabez rogou a Deus, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me largue minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve de todo mal, que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E a bênção, irmão, não acabou aí. Se vocês continuarem lendo o capítulo, o meu nome está a seguir. Deus da paz do Senhor Jesus. Amém. É a minha bênção, o pastor falou, não é só minha, mas também do meu namorado, do Ageu, daqui de Camusim. E há mais de 2 anos a gente orava por uma porta, né, para o Senhor abrir uma porta de projeto, de pesquisa. E a gente continuou orando, buscando o Senhor, servindo a Ele, até que um dia, numa ceia, eu recebi uma ligação. E nessa ligação, meu amigo disse: olha, uma professora entrou em contato comigo, e ela disse: eu quero uma menina para trabalhar num projeto de pesquisa. E ele disse que a primeira pessoa que lembrou foi de mim. Daí eu já glorifiquei o nome do Senhor, porque ele nem era tão próximo a mim, mas lembrou de mim. O Senhor fez com que ele lembrasse de mim. E naquela mesma noite, a professora entrou em contato comigo, uma coisa que eu não esperaria, uma professora da Instituição Federal ligar para mim. E dentro da conversa, ela disse: você está ocupada? Eu disse: não, cheguei agora na igreja. Ela disse: que bom você estava na igreja, eu fiquei muito tempo da igreja. Ela também serve ao Senhor. E ela disse: olha, eu não sei se você tem interesse nesse projeto, mas sobre esse determinado aqui assunto. Eu disse: professora, há tanto tempo eu oro por isso, e dentro desse tema, desse assunto. E aí ela me ficou dizendo: se você orou, vai dar certo. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando: Senhor, eu não orei sozinha, eu orava com o Ageu. E ela falou bem assim pra mim: você prefere trabalhar sozinha ou em dupla? E eu disse: professora, eu prefiro trabalhar em dupla, né, para dividir a carga horária e tal. Ela falou: então vamos fazer assim, escolha alguém que você tem habilidade, que você seja próxima. E eu disse: eu tenho alguém. Aí eu falei que eu achei, eu disse: que bom. Aí ela falou bem assim: ele é servo de Deus também? Aí eu falei: ele é servo de Deus também. Ela falou: que bom, porque é melhor trabalhar com o servo de Deus do que o contrário. E aí a gente glorificou o nome do Senhor, porque a gente estava servindo ao Senhor e o Senhor abriu essa porta. Mas a bênção não acabou aí, porque ele estava dormindo, né, e ele dormiu cedo. E eu disse: meu Deus, como é que eu vou entrar em contato com ele? Ele está dormindo. E ele tinha que dormir mesmo para que se cumprisse uma bênção que o Senhor tinha falado a ele antes de dormir. Ele orou ao Senhor, o Senhor disse assim para ele: inútil é será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dois, pois assim dá eles aos seus amados enquanto dorme. Então o Senhor tinha dado a bênção para ele também enquanto ele dormia. Glória a Deus. Ainda precisávamos esperar um mês para que esse projeto fosse aprovado, e a gente continuou orando. E toda vez que a gente se juntava e orava, até que um dia o Senhor me deu um sonho. E no sonho eu contava uma amiga minha: olha, eu vou trabalhar no HU. E eu disse: Senhor, se o Senhor me mostrou que eu vou trabalhar no HU, eu vou. Demorou uns dias, o projeto foi aprovado com bolsa. E para finalizar a experiência, hoje também se cumpre uma profecia que o Senhor deu à minha mãe em sonho alguns meses atrás, que eu estaria aqui no Manaim, diante de vários servos do Senhor, contando a experiência. Hoje eu estou aqui para glória do Senhor, porque vale muito a pena esse dia dele. Vale muito a pena pegar os nossos sonhos e os nossos desejos, porque Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Senhor Jesus, irmãos. Então, no ano passado eu passei por um procedimento cirúrgico no joelho e eu fiquei afastada das atividades que pertencem à obra. E aí eu terminei esfriando. E no primeiro culto da Evangelho Sem Fronteiras que eu participei, o Senhor renovou a minha vida espiritual. O Senhor fez uma operação extraordinária na minha vida. E naquele culto o Senhor fez várias promessas para a vida dos jovens e para todos que estavam ali presentes.
E eu estava buscando do Senhor uma bênção para a minha vida profissional. E eu saí dali orando de uma forma diferente, buscando o Senhor de uma forma diferente. E em um culto de vigília do Evangelho Sem Fronteiras, o Senhor falou que naquela semana o Senhor estaria abrindo portas. E eu tomei posse daquele dom. E saí dali orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor cumprisse aquele dom na minha vida. E naquela semana eu fui chamada, fui convocada para assumir uma vaga de estágio que eu havia concorrido em 2021. Só que esse ano eu fiz uma prova e participei de uma seleção. Então eu achei que o Senhor ia abrir uma das duas portas. Mas o Senhor operou por um milagre. O Senhor abriu a porta que eu tinha concorrido em 2021 e que eu nem lembrava que havia concorrido essa vaga. Uma experiência com relação à vida profissional, que também reflete na vida espiritual e agregou na minha fé. Eu ansiava, meu coração tinha um desejo de viver essa experiência. Se eu ouvia esse contato com a Ana, com a Sem Fronteiras também, com relação à vida espiritual, que o Senhor decidisse sobre a minha vida, qual era a profissão que eu ia fazer e que tudo fosse na direção do Senhor. E o Senhor tinha terminado já a minha profissão, tinha revelado em visões e revelações, e é concorrida para fazer o vestibular, essa prova. Então eu fiz, prestei 2 provas e meu coração ficou angustiado, ansioso, porque eu não sabia o resultado que iria vir, também não sabia se eu teria que estudar mais um ano, prestar mais vestibular, ou se eu ia abrir a porta para entrar na faculdade esse ano de 2023. E meu coração ficava muito angustiado com relação ao que eu ia fazer, o que o Senhor tinha para mim nesse ano de 2023. E aí eu fui no culto da Evangelho Sem Fronteira, teve evangelização, e ao final do culto, eu senti o Espírito Santo para pedir uma oração pela minha vida com relação a isso. E eu pedi, e o Senhor falou para eu descansar e que as bênçãos dele já estavam sendo concedidas para ele no 2023 e que o meu futuro já tinha sido planejado todo por ele, que nesse ano ele me dá essa bênção. E a partir dali, meu coração ele não ficou mais ansioso nem angustiado, porque eu descansei no Senhor. E um texto que descreve essa experiência está em Salmos 37, no versículo 4, diz assim: deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Então essa bênção acrescentou também na minha fé, porque nós temos um Deus que vence batalhas, como diz o autor. Minha experiência eu consigo em relação ao livramento. Eu saí para trabalhar por volta das 5 horas da manhã. E antes disso eu me preparei, eu clamei pelo sangue de Jesus. Foi no meio do caminho que uma voz falou comigo: você vai para o ponto. Naquele momento eu me assustei. Dentro da minha cabeça que alguém está falando comigo, eu até procurei, mas não conseguia achar ninguém. Eu prossegui. E em seguida ela falou novamente: vai para o outro ponto. Vai para o outro ponto 2 vezes. Na terceira vez, meu coração ele criou um temor. Ele começou a apertar. Foi naquele momento que eu entendi, irmãos, que era a voz do Senhor que estava falando comigo. Eu fui para o outro ponto, peguei o ônibus, fui fazer o trabalho. No dia seguinte, irmãos, eu fui para o ponto de frequência, que eu pegava constantemente. No dia seguinte, ali tinha uma mulher que pegava o mesmo ônibus que eu. Foi quando ela comentou comigo o seguinte: olha, ainda bem que você não veio ontem, porque passa 2 anos de motos, eles roubaram todos os nossos pertences. Aí, irmãos, eu até pensei: rapaz, eu sou um cara teimoso. Uma palavra eu mas eu tive que falar 3 vezes. Mas ali eu entendi, irmãos, que foi a voz do Senhor falando comigo. E ali, irmãos, eu glorifiquei o Senhor, porque o Senhor tem fazer uma para mim. A paz do Senhor, irmãos. A minha experiência é como retorno na casa do Senhor. Eu passei um tempo apartado e agora no mês de abril o Senhor deu essa bênção de poder retornar à casa do Senhor. Uma das bênças foi poder participar pela primeira vez no Evangelho Sem Fronteiras, na igreja do Farol, pelo dia 16 de abril. E aí o pastor me convidou para poder ir lá. A gente passou o trabalho de campo, foi uma bênção, então todos se cumpriram com uma grande festa. E a gente teve uma segunda festa à noite no culto, e então se cumpriram vários visitantes. E ali no culto o Senhor me inquietando o tempo todo, na palavra, da minha palavra. Parece que a pregação foi toda para mim. E ali no final do culto, quando o pastor fez
fiz o convite para que aqueles que quisessem aceitar o Senhor, aqueles que quisessem se reconciliar com o Senhor, fosse ali à frente para que a igreja pudesse orar. E a gente estava pedindo ali dentro da igreja que a gente já estava dando de volta à casa do Senhor. E assim eu fiz. Vocês verem o coração fui à frente, recolher. Glória a Deus, aleluia. Mas aí o Senhor foi tão bom comigo que ele já me deu a vez em cada acréscimo. No mês passado a gente estava na igreja, a gente teve uma vigília do aniversário da área de serraria. E um dos dons que o Senhor deu é que ele estaria abrindo porta de emprego ali para os irmãos, conforme a busca de cada um. E passou uns dias, eu fiquei tranquilo, tomei a bênção para mim, porque já estava um mês desempregado. E alguns dias depois a gente foi dar assistência no igreja do interior. E ali, depois da madrugada, a gente precisava fazer uma necessidade na igreja, e uma delas era no som, e a gente ali fez tudo bonitinho. E à tarde, quando a gente estava junto com os irmãos dessa cidade, chegou uma ligação para mim, um número desconhecido. Eu atendi, dificilmente eu atendo um número desconhecido, mas isso eu atendi. E era uma empresa me ligando. E aí eles já fizeram uma entrevista prévia, e os irmãos que estavam perto perceberam que era uma entrevista que estavam fazendo, se juntaram para fazer uma intercessão. E uma das orações que eu acho que os irmãos fizeram foi assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. No lugar, no domingo, na segunda-feira, eu recebi a ligação da empresa de novo, já me pedindo um número de pagamento, um número de pagamento, exames para poder fazer. E no sábado, já foi meu primeiro plantão de dia 3.